Boa noite. Boa noite. Um triste recorde. 13 milhões e meio de brasileiros perderam seus empregos na crise. O IBGE mostra que o Brasil fechou 1.800.000 postos de trabalho em um ano. Pesquisa Ibope aponta queda na popularidade do presidente Temer. E Janot avisa: acusações de delator contra o presidente não serão investigadas porque crimes ocorreram antes do mandato dele. Protestos contra a reforma da Previdência acontecem em várias cidades do país. Em São Paulo, os manifestantes se concentraram na Paulista e foram para a Praça da República. Um rombo milionário estrangula um dos melhores hospitais públicos do país. A partir de hoje, apenas cirurgias de emergência podem ser feitas no Hospital da Universidade Federal de São Paulo. A Polícia Federal pede mais 15 dias para entregar o relatório final da Operação Carne Fraca. Laudos não mostram contaminação de produtos de frigoríficos investigados e a operação sofre críticas do agronegócio. Na Venezuela, os protestos se espalham na capital Caracas. A crise se agrava após a Suprema Corte assumir as funções do Poder Legislativo. O Jornal da Gazeta está no ar. Sem dinheiro, sem material, o Hospital São Paulo suspende internações, cancela cirurgias e reduz atendimentos. Diante desse cenário, o Ministério da Saúde, que é quem custeia o hospital, e o governo do estado têm uma reunião marcada para a próxima terça-feira. Enquanto as esferas de poder não resolvem o problema financeiro, os pacientes sofrem. Fila do lado de fora, sala de espera lotada e nos corredores as macas ficam espalhadas. Essa é a realidade do Hospital São Paulo, na Vila Clementino, na Zona Sul. Seu Eupídio espera por um exame desde maio do ano passado. Angiografia cerebral. Remarcando e eu vejo a máquina quebrada. A pedagoga Roseli conta que o marido sofre de insuficiência cardíaca e agora ele acaba de perder a internação. Aí ele ficou no corredor. 2 dias ele ficou numa cadeira de roda porque até maca não tinha. Eles falam que o hospital estava enfrentando falta de recurso, falta de leito. O hospital é vinculado à Universidade Federal do Estado de São Paulo. O motivo para a suspensão de parte do atendimento, segundo a instituição, é a impossibilidade de manter os estoques de insumos hospitalares e medicamentos necessários para o atendimento da demanda atual. O custeio do Hospital São Paulo é de responsabilidade do governo federal. O Ministério da Saúde afirma repassar anualmente 8,6 bilhões de reais para a Secretaria Estadual da Saúde administrar. O governo federal repassa, em média por ano, 170 milhões de custeio para o Hospital São Paulo. O Estado de São Paulo, de uma forma voluntária, porque é um hospital federal, repassa 50 milhões,4. O Hospital São Paulo hoje, ele tem um orçamento anual de 500 milhões. Onde é que está essa diferença, né? Se você somar os 170 mais 50, são 220. Os 280 é RH, recursos humanos. Ainda não sei qual a solução, mas nós estamos buscando uma solução. Segundo a instituição, entre 2010 e 2016, eles trabalharam com déficit mensal de até 3 milhões de reais. Para manter as atividades, empréstimos bancários foram feitos, o que teria aumentado as dívidas. Ainda segundo a direção, a Secretaria Estadual da Saúde e os Ministérios da Educação e da Saúde sabiam de toda essa situação. A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, estatal vinculada ao Ministério da Educação, explicou que no ano passado repassou 24.131.000 reais do Programa Nacional de Reestruturação dos Hospitais Universitários Federais. Com o celular, o repórter Danilo Oliveira entrou no hospital e conversou com alguns pacientes. Sofri um acidente de moto, acabei perdendo um calcanhar, não fraturei o osso, mas sim a ferida, perdi muito tecido. E preciso fazer um enxerto. O técnico de enfermagem Francisco trabalha no hospital há 30 anos e, diante da atual situação, desabafa. As portas deveriam já ter até fechado, porque pelo menos não estavam enganando alguns pacientes que vêm iludidos para cá, achando que ia ser atendido, né? Desemprego bate novo recorde e já atinge 13 milhões e meio de pessoas no Brasil. O IBGE divulgou hoje que a taxa de desemprego subiu para 13,2% no trimestre de dezembro a fevereiro. Ainda segundo o IBGE, essa foi a maior taxa de desocupação da série histórica, iniciada em 2012.
Esse resultado representa 1.400.000 desempregados a mais que o registrado no período anterior, entre setembro e novembro de 2016, quando a taxa de desemprego era de 11,9%. Manifestantes realizam pelo país vários atos contra a reforma da Previdência e as novas regras de terceirização. Aqui em São Paulo, o protesto começou no MASP. O repórter Luciano Penteado acompanha os manifestantes que, neste momento, seguem para a Praça da República. Estela, os manifestantes acabaram de passar aqui pela Praça Roosevelt e estão descendo a Rua da Consolação rumo à Praça da República. O objetivo é que lá na Praça da República eles se encontrem com um grupo de professores municipais que já estão em greve, protestando contra a reforma na Previdência e a terceirização que foi aprovada recentemente. Bem, aqui em São Paulo, este ato está sendo encabeçado pela CUT, MTST, Sindicato dos Professores, também dos Metalúrgicos e outras centrais sindicais e movimentos sociais que participam deste ato, mas não é uma manifestação que acontece só aqui em São Paulo. Várias outras capitais e outros estados brasileiros também fazem nesta tarde atos contra a reforma na Previdência. Bem, depois deste ato, a ideia é que os dois grupos discutam uma greve geral que está sendo proposta para acontecer no próximo dia 28 de abril e que deve englobar várias categorias profissionais, além dos professores, bancários, metalúrgicos, também estão sendo convocados para esta greve geral. A Polícia Militar acompanha este ato, mas até o momento nenhum incidente foi registrado. O trânsito está bem complicado aqui na região central, principalmente aqui no finalzinho da Consolação, já próximo ao centro da cidade. Voltamos ao estúdio. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, informou ao Supremo Tribunal Federal que não pode investigar o presidente Michel Temer em relação às acusações feitas na delação premiada pelo ex-presidente da Transpetro, Sérgio Machado. Segundo Janot, a Constituição impede a investigação do presidente da República por atos estranhos ao exercício do mandato. Rodrigo Janot encaminhou a sua decisão ao relator da Lava Jato no Supremo, o ministro Edson Fachin. No acordo de delação premiada, o ex-dirigente da Transpetro informou que Michel Temer pediu a ele dinheiro ilícito para Gabriel Chalita, que concorria à Prefeitura de São Paulo em 2012 pelo PMDB. Sérgio Machado disse que acertou com Temer o valor de R$ 1,5 milhão para a campanha de Chalita, pagos pela construtora Queiroz Galvão ao diretório do PMDB. Ainda no depoimento, Machado disse que Temer reassumiu a presidência do PMDB em 2014 para controlar o destino de uma doação de R$ 40 milhões pedida pelo PT. O dinheiro seria da JBS, dona das marcas Friboi, Swift e Seara. Hoje, Temer nomeou Admar Gonzaga para a vaga de ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele vai substituir o ministro Henrique Neves, que tem o mandato terminando no dia 16 de abril. Desde 2013, Gonzaga é ministro substituto no TSE. Antes, por 20 anos, ele atuou como advogado também na área eleitoral. Gonzaga vai participar do julgamento que pode cassar a chapa Dilma Temer, que começa na próxima terça-feira. Pesquisa Ibope-CNI mostra aumento da reprovação do governo do presidente Michel Temer. De acordo com o Ibope, em setembro do ano passado, consideravam o governo Temer bom ou ótimo 14% dos entrevistados. Em dezembro, esse índice era de 13%. E na pesquisa feita neste mês, chegou a 10%. Já os que consideram o governo regular eram 34% em setembro. Depois passaram a 35% em dezembro e agora são 31%. Os que consideravam o governo do presidente Michel Temer ruim ou péssimo somavam 39% em setembro. Depois, esse índice subiu para 46% em dezembro e agora chegou a 55%. O Ibope também pediu que os entrevistados fizessem uma comparação entre a gestão de Dilma e a de Temer. Segundo o levantamento, 18% dos entrevistados consideram o governo de Temer melhor que o de Dilma. Para 38%, as gestões são iguais. Para 41%, o governo Temer é pior. 3% não souberam responder. Essa pesquisa foi feita entre os dias 16 e 19 deste mês, hoje é dia 31. Foram ouvidas 2.000 pessoas em 126 municípios. A margem de erro é de 2 pontos percentuais.
Direto de Brasília, Josias de Souza explica o que está por trás desse resultado da pesquisa Ibope sobre a gestão Temer. A coisa poderia estar melhor para Michel Temer. Ele governa praticamente sem oposição. Até aqui, aprovou tudo o que quis no Congresso. Acaba de adoçar o bolso dos brasileiros com a liberação do dinheiro que estava retido nas contas inativas do FGTS. Mas o Ibope informa que o prestígio do governo Temer definha. A taxa de reprovação do governo subiu de 46% para 55%. E o índice de aprovação caiu de 13% para 10%. Dois fenômenos ajudam a explicar o desprestígio da gestão Temer: a demora da economia em reagir aos estímulos de Brasília e a proximidade do presidente com o lixão da Lava Jato. O Ibope revela que entre as notícias mais lembradas pela população estão a reforma da Previdência e a corrupção. No noticiário sobre a reforma, a plateia é informada de que o governo exige uma cota de sacrifícios para fechar o rombo nas contas previdenciárias. No noticiário sobre a corrupção, a arquibancada fica sabendo que permanece dentro de campo um time que se habituou a fazer gol na mão grande dentro dos cofres públicos. Uma coisa não combina com a outra. O desemprego bateu um novo recorde, está agora na casa de 13,2%. Há na praça 13 milhões e meio de brasileiros sem um contra-cheque. Todos parecem sujeitos a perder o emprego, exceto os ministros de Temer investigados na Lava Jato. Esse contraste tira de Temer a autoridade para exigir da sociedade os sacrifícios embutidos em reformas como a da Previdência. As manifestações do último final de semana evidenciaram o esvaziamento das ruas. Mas o Ibope esclarece que o descontentamento permanece em casa. Só não chega ao meio-fio porque não enxerga uma alternativa ao mal menor que Temer passou a representar. Boa noite. O ex-governador Sérgio Cabral, do PMDB, está negociando um acordo de delação premiada. De acordo com o jornal O Globo, o ex-governador teria se comprometido a falar sobre pelo menos 97 casos de corrupção e outros crimes no governo do Rio, na Assembleia Legislativa, no Tribunal de Justiça, no Ministério Público e até mesmo no Superior Tribunal de Justiça. Sérgio Cabral está preso desde novembro do ano passado. O Ministério Público acusa Cabral de ser o chefe de uma organização criminosa acusada de saquear o estado do Rio. De acordo com os investigadores, a quadrilha teria desviado mais de 300 milhões de reais dos cofres públicos. O ex-governador é acusado ainda de cobrar e receber propina de empreiteiras, com contratos e obras com o governo estadual. De acordo com o Globo, não se sabe se a decisão para a prisão domiciliar de Adriana Anselmo, mulher de Cabral, estaria vinculada a uma eventual colaboração de Cabral com a Justiça. Adriana Anselmo saiu de Bangu essa semana. A Justiça decidiu que os filhos dela e de Cabral, que está preso, não poderiam ficar privados dos cuidados dos pais ao mesmo tempo. E daqui a pouco, Maria Lídia Flandre entrevista a advogada especialista em direito penal, Maíra Zapater, sobre a prisão domiciliar de Adriana Anselmo, mulher de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro. Juíza Federal de São Paulo mandou prender o ex-delegado da Polícia Federal, Protógenes Queiroz, que esteve à frente da Operação Satyagraha. A juíza Andréa Moruzzi, da 7ª Vara Federal Criminal da capital paulista, tomou a decisão após Protógenes não comparecer a uma audiência no dia 6 de março, em que seria estabelecida a forma como ele cumpriria a condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal. Os ministros estipularam pena de 2 anos e 6 meses, convertida em prestação de serviços comunitários. Ele foi condenado por ter vazado, em 2008, dados da Operação Satyagraha para jornalistas. A operação levou para a cadeia o banqueiro Daniel Dantas, sócio fundador do Grupo Opportunity, o ex-prefeito de São Paulo, Celso Pitta, e outras 15 pessoas. Todos eram suspeitos de manter um esquema de corrupção e lavagem de dinheiro. A operação foi anulada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que foi ratificado pelo STF, que considerou que as provas obtidas se basearam em gravações telefônicas feitas ilegalmente. Em 2010, Protógenes foi eleito deputado federal pelo PCdoB. No entanto, em 2014, ele não conseguiu se reeleger. Em 2015, ele foi exonerado da Polícia Federal
em decisão assinada pelo então ministro da Justiça José Eduardo Cardoso. Depois da condenação pelo Supremo, Protógenes pediu asilo na Suíça, alegando perseguição e vive no país até hoje. A defesa diz que ele vai recorrer da decisão. Na segunda-feira, o Parque Siqueira Campos, mais conhecido como Parque Trianon, vai completar 125 anos. Para comemorar a data, a Prefeitura programou uma série de eventos que celebram um dos espaços mais tradicionais da cidade. Nossa equipe conta agora um pouco dessa história e desse espaço verde que fica no coração da Paulista. No meio da Avenida Paulista, um oásis, quase que um refúgio. É um bom parque que é difícil encontrar hoje em dia em São Paulo, uma área arborizada desse jeito, né? E você ter um lugar com todo esse verde, no meio de tanto prédio, tanto lugar cinza, tipo, dá uma melhorada no ar, dá uma melhorada na cidade. Uma válvula de escape dentro da Paulista. O bosque de quase 50 mil metros quadrados guarda a vegetação tropical remanescente da Mata Atlântica. O piso das alamedas também é diferente do de outros parques, revestido de pedras portuguesas. O nome Trianon foi emprestado do vizinho da frente, onde hoje está o Museu de Arte de São Paulo, ficava um mirante, no qual o arquiteto Ramos de Azevedo ergueu o Belvedere Trianon, em 1916, que fazia parte de um clube. Era uma época de efervescência da aristocracia paulistana, sustentada pelas lavouras de café. E naquele momento, o parque era uma espécie de extensão do clube e foi palco de festas, eventos culturais da alta sociedade que passava a morar aqui na região da Avenida Paulista. Só depois que o parque foi doado à prefeitura, nos anos de 1920, é que ele recebeu o nome oficial, que permanece até hoje, Parque Tenente Siqueira Campos, em homenagem ao herói da revolta tenentista de 1924. Pelo caminho de 600 metros até a Alameda Santos, o visitante encontra obras de arte. A estátua Fauno, do importante escultor modernista Vitor Brecheret, e a Aretusa, de Francisco Leopoldo Silva. Na vegetação, além de mudas de espécies nativas, há plantas exóticas, ao todo 135 espécies. A fauna do parque é composta por aves, morcegos, répteis e aranhas, que acabam incomodando um pouco a Isabela. Aqui já. Desculpa. É a fauna do lugar. Eu não gosto. A semana termina com temperaturas bastante amenas aqui na capital paulista. Pois é, à tarde a máxima não passou dos 23 graus e nesse momento passou 17. E será que o friozinho continua no fim de semana? Mariana Armentano tem os detalhes da previsão. A massa de ar seco continua predominando no centro-sul do país e as chuvas ficam concentradas na metade norte. Mas ainda há previsão de uma chuvinha fraca e a qualquer hora, desde o litoral paranaense até a costa fluminense. Já nessa faixa entre a Bahia até o estado do Amazonas, o sol aparece pouco e chove a qualquer momento. No interior baiano, o tempo vai ficar fechado e chuvoso nesse sábado. Vamos ver aqui a nossa tabela de temperaturas? Olha só, em Porto Alegre, mínima de 18 e máxima à tarde de 28 graus. Em Curitiba, chove de manhã e à noite com friozinho nessa madrugada de 13 graus e máxima amanhã à tarde de 21 graus. No Rio de Janeiro, sábado vai ser chuvoso, com máxima só de 28 graus. E em Cuiabá, mesmo com as chuvas de fim de tarde, o calorão chega aos 33 graus. Agora, no detalhe, o mapa aqui de São Paulo. No interior, o sol vai brilhar forte entre poucas nuvens, não chove e as temperaturas ficam mais elevadas à tarde. Já no litoral, há previsão de muita nebulosidade com chuvas passageiras a qualquer hora do dia. A máxima vai aos 29 graus em Presidente Bernardes, aos 30 graus em Votuporanga e aos 30 graus também lá em São José do Rio Preto. No litoral, máxima só de 26 graus em Santos e de 27 em Caraguatatuba. Para a capital, o tempo segue com previsão de sol entre muitas nuvens, tempo firme e friozinho à noite, viu? Nessa madrugada, teremos mínima de 15 graus e máxima amanhã à tarde de 23. No domingo, esquenta um pouquinho e faz até 25 graus durante o dia. E para começar a semana, teremos um dia de sol e céu azul,
com máxima prevista na casa dos 26 graus na segunda-feira. Hoje, o golpe de 64 completa 53 anos. Para não deixar as histórias da ditadura caírem no esquecimento, um grupo mudou o nome das ruas que prestam homenagem a pessoas que apoiaram o regime militar. Se a proposta da mudança do nome da rua para Adolf Hitler era chamar a atenção dos moradores, a ideia então deu resultado. Não há quem não tenha parado, olhado e se indignado com a placa. Claro, é bom que você abra os olhos para você entender os outros nomes que estão por aí. Às vezes você coloca um nome na placa, você não sabe se o que realmente significa. Mas é claro que essa alteração foi provisória. Ela faz parte de uma ação que visa provocar nas pessoas uma reflexão. Hoje, no dia em que o golpe militar de 64 completa 53 anos. É que as placas originais, escolhidas para serem alteradas, trazem nomes de pessoas que, direta ou indiretamente, estiveram ligadas à violação dos direitos humanos durante a ditadura. É o caso da rua Henning Boylinsen, no Jaguaré, Zona Norte. Um empresário acusado de incentivar a tortura durante os anos de chumbo. Foram reconhecidos no relatório da Comissão Nacional da Verdade como torturadores e assassinos e, infelizmente, ainda dão nome a ruas em São Paulo. O projeto Ruas da Vergonha é realizado pelo Núcleo de Preservação da Memória Política, criado em 2009. As réplicas das placas foram colocadas em outras 6 ruas da cidade. Um levantamento recente mostra que em São Paulo existem pelo menos 40 ruas com nomes de pessoas vinculadas à repressão do regime militar e que foram homenageadas em outras épocas. Mas o que nem todo mundo sabe é que é possível solicitar à Prefeitura e à Câmara Municipal que esses nomes sejam alterados. Torturadores e assassinos não podem ser homenageados, não são homenageados em lugar nenhum do mundo. No ano passado, a Prefeitura mudou o nome do elevado General Costa e Silva, o Minhocão, para João Goulart, presidente eleito, mas que foi deposto pelo golpe. Todo esse processo ele ajuda a colocar esse tema em pauta e também a falar sobre as marcas do autoritarismo sobre os espaços públicos da cidade, que foi um dos efeitos também da ditadura, que a gente ainda fala muito pouco, né? O jornalista Ivan Seixas tinha 16 anos quando lutou ao lado do pai na tentativa de derrubar o regime e carrega as marcas de um período que, para ele, não pode ser esquecido. É um período que não dá para a gente perdoar. Não dá para a gente dizer que justifica por isso ou por aquilo. É um crime igual do Hitler. Né? Amanhã vai ser outro dia. Na Venezuela, os protestos se espalham pela capital Caracas depois da decisão da Suprema Corte do país assumir as funções do poder legislativo. A procuradora-geral da Venezuela, que apoia o presidente Nicolás Maduro, denunciou o ato do tribunal como ruptura da ordem constitucional. Na apresentação de um relatório, a procuradora Luísa Ortega disse que está preocupada com a decisão que viola a Constituição venezuelana. Ortega está no cargo desde 2007 e é alinhada ao chavismo. É a primeira vez que um representante do alto escalão do governo fica contra a Suprema Corte. Logo depois da declaração, houve um protesto em frente ao prédio da Procuradoria-Geral. Manifestantes favoráveis e contrários a Nicolás Maduro entraram em confronto. Vários outros pontos da capital também tiveram atos contra o governo e avenidas importantes foram bloqueadas. Uma jornalista venezuelana, que é correspondente de uma rádio da Colômbia, foi agredida pela polícia. Ela chegou a ser arrastada pelos policiais. Ontem, um dos principais líderes da oposição, Henrique Capriles, denunciou que uma ditadura está em curso na Venezuela. O governo de Nicolás Maduro nega as acusações de golpe de Estado. Amanhã, os integrantes do Mercosul vão se reunir para discutir a situação do país. Além da crise política, a Venezuela sofre uma crise econômica. O país está enfrentando desabastecimento de produtos básicos e a inflação deve chegar a 1.660% este ano, segundo o Fundo Monetário Internacional. De manhã, um homem que estava esperando para comprar comida numa fila por 5 horas morreu de ataque cardíaco. Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista Natali. A situação na Venezuela é muito grave. Nicolás Maduro e os bolivarianos romperam com o restinho de normalidade constitucional e mergulharam de cabeça na ditadura.
Não sou eu quem diz, e as palavras mais adocicadas é a Espanha, a França, a Alemanha e até o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres. Formou-se uma unanimidade internacional contra a decisão da Suprema Corte venezuelana de surrupiar os poderes do parlamento, onde a oposição ao regime tem o regime de Hugo Chávez tem há 16 meses 2/3 das cadeiras. O Mercosul se reúne amanhã em Buenos Aires. O Brasil defende a expulsão da ditadura venezuelana. Se o Uruguai deixar, a expulsão vai sair da Venezuela. Os partidos de oposição têm uma aliança chamada MUD, ou Mesa de Unidade Democrática. Hoje de manhã, o MUD convocou uma entrevista coletiva no hotel de Caracas, mas a polícia política do regime proibiu o encontro. A oposição decidiu que faria passeata todos os dias. A oposição hesita em convocar uma mega manifestação que ocupe Caracas e todas as principais cidades da Venezuela. Ela conseguiria facilmente mobilizar milhões de pessoas, mas haveria um confronto com as milícias do governo e seria um banho de sangue. A Mesa de Unidade Democrática prometeu ao Vaticano evitar esse confronto. O Vaticano tentou negociar um diálogo entre a oposição e o governo, mas a tentativa foi abortada pelo governo em dezembro. Os Estados Unidos reagiram de um jeito quase burocrático a essa oficialização da ditadura. Uma simples declaração do porta-voz do Departamento de Estado. O governo de Donald Trump não dá muita bola para a América do Sul. Mas, por via das dúvidas, a Rússia alertou para os perigos de uma intervenção externa na Venezuela. A Rússia teme uma ação militar da Colômbia ou dos Estados Unidos e que essa ação militar desencadeie uma guerra civil, igualzinha à da Síria, onde o exército rachou em 2011, como também pode estar agora rachado o exército venezuelano. É assim que o mundo gira. Boa noite. Ele nasceu em Buenos Aires e com 30 anos de idade veio para o Brasil em busca de uma nova vida. Primeiro trabalhou no Rio de Janeiro, depois mudou para São Paulo. Aqui fundou o grupo Vento Forte e se transformou em um dos principais artistas do teatro infantil no Brasil. Por isso, Ilo Krugli é um personagem que é a cara de São Paulo. É na varanda de casa, em meio a um pedacinho da natureza, que encontramos Ilo Krugli pensando na vida. Ele e o seu fiel amigo Tomé nos dão as boas-vindas. O bom anfitrião logo nos convida a sentar para um bate-papo. Vamos conhecer um pouco da história deste argentino que escolheu o Brasil para viver. Em pouco tempo se naturalizou brasileiro. Seu nome de batismo é Elias Kruglianski. Para facilitar, ele vai logo avisando, pode chamar de Ilo Krugli mesmo. Nome artístico usado desde a adolescência. Ilo se diz um autodidata que percorreu vários caminhos da arte. Das esculturas com cerâmica, a atuação como ator e diretor de teatro. Termina com dia, eu tenho muito o que fazer. Uma carreira premiada dentro e fora do país. O que eu queria mesmo, desde que cheguei no Brasil, era ter um grupo com jovens, com pessoas das comunidades e viajar. Eu já criei um espetáculo que teve um grande sucesso, que se chamava História de Lenços e Ventos. A partir desse espetáculo, ficou muito a marca como alguém que contribuiu intensamente para o desenvolvimento do teatro para crianças no Brasil. O Ilo está com 86 anos de idade, 70 deles dedicados à arte. E não é por acaso que ele passou a vida cercado pelos bonecos. É que por meio deles, ele também conseguiu expressar a sua arte. Ilo conta que desde pequeno manipulava os bonecos e logo aprendeu a confeccioná-los. E eles sempre foram os grandes protagonistas de suas peças, voltadas principalmente para o público infantil. Chico, lenhador,
Um dos seus maiores legados, a companhia teatral Vento Forte, foi criada em 1974, no teatro instalado no valorizado bairro do Itaim Bibi. Ao lado do Parque do Povo, são realizadas oficinas para a formação de novos talentos e espetáculos da companhia e de outras trupes. É o lugar onde Ilo se sente melhor e promove não só a cultura, mas uma verdadeira transformação. A arte deveria ser, e ainda não é, para todas as crianças, todos os jovens, todas as comunidades, que ela não é só interessante, agradável, emocionante, ela faz evoluir o ser humano. Secretaria de Saúde do Paraná atesta que a primeira análise das amostras de carnes e embutidos das marcas Pecim, JBS, BR Foods e Transmit não oferecem risco à saúde. Esses frigoríficos são 4 dos 21 investigados e a Polícia Federal pediu mais 15 dias para entregar o relatório final da Operação Carne Fraca. O pedido para prorrogar a entrega do relatório foi feito pelo delegado responsável pela operação, Maurício Grilo. Ele tem 30 dias para entregar o documento. O prazo começou a contar do início da operação, no último dia 17. O juiz federal Marcos da Silva vai decidir se aceita o pedido de prorrogação. A Carne Fraca foi a maior operação da Polícia Federal. Foram 309 mandados, 36 pessoas foram presas. Além de corrupção de fiscais do Ministério da Agricultura e produtores, a Polícia Federal investiga um esquema de fraude na produção e comercialização da carne. As investigações envolvem empresas como a JBS, que é dona das marcas Friboi, Seara e Swift, e a BRF Foods, dona da Sadia e Perdigão, além de frigoríficos menores. As empresas negam as irregularidades. A operação sofreu críticas do setor agropecuário e do governo federal. O presidente da República, Michel Temer, defendeu algumas vezes o produto brasileiro. Numa delas, disse que a carne do Brasil não era fraca, e sim a melhor do mundo. Cerca de 30 países bloquearam a importação de carne do Brasil. Agora, o governo brasileiro quer retomar as relações comerciais com esses países. Hoje, a Secretaria de Saúde do Paraná divulgou que análises feitas em amostras de produtos dos frigoríficos Pecim, JBS, BRF e Transmit, nos dias seguintes à Operação Carne Fraca, estavam regulares, sem a presença de micro-organismos prejudiciais à saúde ou aditivos em excesso. Esses frigoríficos são 4 dos 21 investigados pela Polícia Federal. De acordo com o portal J-Info, a Justiça Federal do Distrito Federal determinou o afastamento de Joesley Batista da presidência da holding JEF Investimentos, que controla o grupo JBS das marcas Friboi e Seara. A decisão foi tomada no âmbito da Operação Greenfield, que investiga fraudes bilionárias em fundos de pensão. A Justiça também determinou que Joesley não pode deixar o país e não pode participar de decisões da empresa Eldorado Celulose, que faz parte da holding. São Paulo comemora 100 anos do brasão oficial da cidade. O símbolo, que pode ser visto nas ruas da capital paulista, levou muitos anos até chegar a uma versão definitiva. Pode até passar despercebido, mas ele sempre está presente nos pontos mais conhecidos de São Paulo, dos ônibus que circulam pela cidade, a sede da Prefeitura e da Câmara Municipal. A novidade é que este mês o brasão da capital paulista completa 100 anos de história. O desenho original se tornou oficialmente o brasão da cidade em março de 1917, depois de um concurso organizado pelo prefeito da cidade, Washington Luiz. O vencedor foi o trabalho do poeta Guilherme de Almeida com o pintor José Rodrigues. Até hoje, ele é preservado na fachada do Mercado Municipal de São Paulo, um dos pontos mais importantes do município. A frase "non ducor duco" significa "não sou conduzido, conduzo", e representa o protagonismo da cidade no estado e no país. Acima das palavras, no centro, um escudo. Nas laterais, ramos de café que simbolizam a principal riqueza da cidade no início do século XX. O braço empunhando a bandeira com a cruz da Ordem de Cristo destaca o papel dos bandeirantes. Já havia, assim, uma movimentação do país todo em torno da nossa capital, onde eram instaladas as indústrias. Então, era um momento de muita pujança. Havia esse espírito
de que nós éramos os líderes, que deveríamos liderar. Daí, nós não somos conduzidos, nós conduzimos. Sobre o escudo, a coroa com 3 torres, que mais tarde viria a ser modificada de acordo com os padrões da heráldica, a ciência que estuda a descrição dos chamados brasões de armas. Em 1976, a Sociedade Brasileira de Heráldica recomendou as alterações. O brasão de armas da cidade de São Paulo, já novamente retificado, aparece já com 5 torres aparentes, que no total são 8 torres, que é a dignidade de um município, de uma cidade. Porque, na realidade, o que está aparecendo nesse primeiro brasão é, na realidade, um brasão de armas onde está ainda com a dignidade de aldeia. Foram 11 anos de debates na Câmara Municipal até que o novo brasão fosse instituído em 1987, durante a gestão do então prefeito Jânio Quadros. Dessa vez, com todas as correções e um novo desenho que desde então simboliza a cidade de São Paulo. Vai ser definitivo, não há mais possibilidade de alterar mais nada, até porque ele é lindo. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Ele fala sobre o desemprego no país. É difícil achar algum número bom nas contas de emprego que o IBGE publicou hoje. É difícil, mas não é nada impossível. Tem uma velhinha lá no fim desse túnel. Para começar, vamos dizer que a realidade nua e crua é horrível. Há mais de 13 milhões e meio de pessoas que procuram trabalho e não acham. São 3 milhões de desempregados a mais em relação a fevereiro do ano passado. Isso para nem falar de quem passou a viver de bico, de trabalho precário. Agora, o lado melhorzinho. Primeiro, o total dos rendimentos do trabalho, o dinheiro que todo mundo ganhou trabalhando, parou de diminuir em relação ao ano passado. Praticamente deixou de cair desde novembro. E daí? Daí que o total de dinheiro disponível para consumo, na prática, não diminui mais. É mais um sinal do fim da recessão, pelo menos. O consumo ainda está caindo, é verdade. Até porque, mesmo quem tem algum dinheiro, está com medo de gastar. Mas a tendência é de alguma melhora nessa área. Segundo sinal melhorzinho. Na média, os salários voltaram a subir. Terceiro sinal melhorzinho. O desemprego, na verdade, parece ter parado de aumentar. Isso é mais difícil de entender, mas vamos lá. O desemprego é sempre mais alto em início do ano do que no final do ano. Isso em ano bom ou ruim. Há mais contratações de final de ano para as lojas e para as fábricas que vão produzir para as compras das festas. No início do ano, muita gente contratada temporariamente é demitida. Pois bem, descontado esse efeito típico de início de ano, chamado de sazonal, o desemprego parou de subir. A gente já tinha visto que o emprego com carteira assinada cresceu um pouquinho em fevereiro. Enfim, é possível que o mercado de trabalho tenha parado de piorar. No meio dessa desgraceira de gente sem emprego, fazendo bico ou pedindo na rua, parece um exagero dizer essas coisas. Mas tanto as pioras da economia como as melhoras, as recuperações, começam devagarinho, com sinais difíceis de ver. Nossa melhora deve ser muito lerda e pequena neste ano, mas tem uma vela, sim, fininha no final desse túnel. Boa noite. A seguir, fim de semana de emoção no Campeonato Paulista. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo entram em campo na briga pelas vagas da semifinal. Se quiser dicas de Nova York, eu posso dar várias. Mas no Brasil, a minha dica é: tenha uma conta no Bradesco Prime, o meu banco. Porque lá eu tenho atendimento personalizado, consultoria de investimento e, é claro, serviços internacionais. Porque uma hora eu posso estar em um lugar. Logo depois, em outro. Bradesco Prime. Viver é Prime. A reforma da Previdência de Temer é uma tragédia. Penaliza o povo e retira direitos. Para ter aposentadoria integral, ele quer exigir de mulheres e homens 49 anos de contribuição e, no mínimo, 65 de idade. As mulheres da cidade do campo serão as mais prejudicadas. Vamos juntas impedir esta reforma e garantir um futuro justo e solidário para todas as gerações. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. O ingresso da mulher no mercado de trabalho colaborou para diminuir a desigualdade e a pobreza.
Imagine quando nós mulheres participarmos mais da política. Na Câmara Federal somos apenas 10%. É preciso avançar, por superar a crise, retomar a credibilidade do nosso país e prestar bons serviços, exige que se promova a participação com igualdade entre homens e mulheres em todos os espaços. É o compromisso do PPS. Eu assisto Mulheres, segunda a sexta às 14h. Nós, mulheres, somos chefes de família de quase 40% dos lares brasileiros. Cuidamos da casa, dos filhos, ainda somos responsáveis pelo sustento do dia a dia. Mesmo assim, ainda temos que superar muitos obstáculos para avançar nas nossas conquistas. Somos a favor da igualdade de gêneros e da defesa dos direitos individuais, independente de religião, cor ou condição social. Você, mulher, venha para o PSL. Unidos vamos trabalhar por um Brasil inteligente. Está para ser votada na Câmara dos Deputados uma proposta de reforma política que será uma tragédia para a democracia brasileira. Querem acabar com partidos de ideias e tradições, como o PCdoB, de 95 anos. Não temos o que temer. Estamos lutando no Congresso, mas precisamos de vocês nas ruas para derrotar essa reforma. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. E agora as notícias do esporte com Rodolfo Gamberini e Celso Cardoso. Lembramos que após o esporte, Maria Lídia entrevista ao vivo a especialista em direito penal, Maíra Zapater. Começa neste fim de semana a fase de quartas de final do Campeonato Paulista, com os 4 grandes times em ação. Celso, expectativa de bons jogos, né? Sem dúvida, Gamberini. Neste sábado e domingo começam a ser decididas as vagas para as semifinais do Paulistão. Palmeiras, Corinthians, Santos e São Paulo entram em campo como favoritos, mas a história mostra que sempre pode pintar uma zebra. Vale lembrar o Audax, por exemplo, que foi vice-campeão no ano passado, foi finalista. Portanto, correm por fora Ponte Preta, Botafogo, Linense e Novo Horizontino. As vagas para as semifinais serão disputadas em jogos de ida e volta, começando amanhã. Neste sábado, a Ponte Preta inicia os confrontos recebendo o Santos às 16h em Campinas. É o duelo mais difícil dessa fase de mata-mata e o time da Vila deve ter apenas um desfalque para a partida. Zeca deixa o time por causa de um edema na coxa e no lugar dele entra o menino Jamota. Às 6h30 em Ribeirão Preto, o Botafogo joga contra o Corinthians. Destaque para a provocação do meia Jadson ao Palmeiras, que segundo ele não tem nenhum título mundial na bagagem. 2000 que começou a valer, não foi? Então é 2000. Corinthians é bi, Palmeiras para mim não tem nada. E ponto final. No domingo, Linense e São Paulo se enfrentam às 16h no Morumbi. Em acordo com o time de Lins, as 2 partidas serão disputadas na Casa São Paulina, que hoje apresentou mais 2 reforços para a temporada deste ano. O lateral esquerdo Edmar e o meia Tomás, que estava no Jorge Wilstermann da Bolívia. Às 7h de domingo, ainda tem Novo Horizontino contra o Palmeiras, que não vai poder contar com o meio-campista Guerra lesionado, mas deve ter o retorno de Michel Bastos. Celso, por que você disse que o Santos tem um jogo mais difícil? Porque, na verdade, é o único confronto que reúne times da primeira divisão do futebol brasileiro. A Ponte Preta, inclusive, tem campanha melhor que a do São Paulo, que se classificou como em primeiro do grupo. Então, a Ponte Preta, pela tradição, pela camisa, por jogar em Campinas, é o adversário mais difícil de todos os grandes. Agora, o São Paulo, eu falei na abertura, por força da expressão, é a teoria, ida e volta. Vai explicar lá em Portugal que a ida e volta, a ida e volta do Campeonato Paulista é no mesmo estádio. No mesmo estádio. No mesmo estádio, quer dizer que tem dono. É brincadeira. Tá certo. Segunda-feira tem gols para mostrar aqui. Ótimo. Espero que bastante gols do Santos. Que assim seja. Obrigado, abraço, Celso. Bom fim de semana. Estela. Daqui a pouco, Maria Lídia Flandor entrevista a especialista em direito penal, Maíra Zapater. Até já. Um presidente ilegítimo, sem votos, quer roubar o seu futuro. Nós do PCdoB lutamos para restabelecer a democracia com a soberania do voto popular. Só assim será possível virar essa página, retomar nosso caminho para o futuro, com igualdade, solidariedade e justiça social.
PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Eu acho que o curso de jornalismo da Casper certamente me ajudou muito na profissão. Principalmente no início da carreira, o jornalista encontra situações completamente diferentes. Um dia ele cobre o governo do estado, no dia seguinte ele cobre polícia, no outro dia ele cobre um movimento social. Esse caráter generalista do conhecimento do jornalista é muito importante. Então a formação dele tem que acompanhar esse trabalho, senão fica uma coisa técnica e fria demais. Eu escolhi a Casper porque era a escola que me daria a formação profissional de maneira mais objetiva, por ser uma faculdade que me dava instrumentos práticos para exercer a profissão. Por isso eu sou Casper. Somos todos Casper. A forma como o governo trata o dinheiro do trabalhador só prejudica você. Veja o Fundo de Garantia. Esse recurso é seu e os valores deveriam, no mínimo, ser corrigidos para evitar perdas com a inflação. Mas não é isso que acontece. Seu dinheiro vai valendo cada vez menos. O PSL defende que você tenha liberdade de escolha para fazer o seu Fundo de Garantia render. Unidos, vamos trabalhar por um Brasil inteligente. Venha para o PSL 17. Sou Rodolfo Donetti, vereador do PPS de Santo André. Nossa cidade, inclusive a ponto como grande polo industrial, hoje convive com desemprego. A principal bandeira do PPS é implantar uma política de geração de empregos para a nossa população. Lutamos também por mais segurança, com a valorização das guardas municipais e por educação de qualidade, com mais vagas em creches para nossas crianças. Faça parte dessa luta você também. Seja o seu PPS. Bom te ver no Mesa Redonda. Muita gente admira o papel das mulheres no PCdoB. Nossa presidenta nacional é a deputada Luciana Santos. 30% dos cargos têm que ser ocupados por mulheres. Temos uma Secretaria Nacional da Mulher que nos forma para a luta. Vamos falar a verdade, a mulher tem uma coragem especial para lutar. Eu sou teimosa, eu sou valente, eu sou guerreira, eu sigo em frente. PCdoB, o partido com a cara e a coragem do Brasil. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, a polêmica decisão judicial de prisão domiciliar para Adriana Anselmo, ré em processo por corrupção e lavagem de dinheiro. Entrevisto à advogada e pesquisadora Maíra Zapater, doutora em Direitos Humanos e especialista em Direito Penal. Muito obrigada, doutora Maíra, por estar conosco. Bom, causou perplexidade essa decisão do STJ de conceder direito de prisão domiciliar a Adriana Anselmo, exatamente pela razão, né, pela qual ela estava presa em Bangu com acusações de corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. O que é que embasou a decisão do STJ? Bom, primeiramente, boa noite, Maria Lídia, boa noite para quem está assistindo. O que embasou a decisão do STJ é uma norma que está no Código de Processo Penal, que foi inserida na lei o ano passado, ela é uma lei, alteração relativamente nova, ela tem 1 ano, e a lei que fez essa mudança se chama Marco Legal da Primeira Infância. Então, o que está sendo observado nesse caso é o direito dos filhos, não é um benefício para Adriana Anselmo. O filho tem direito à presença da mãe. Essa lei foi modificada em razão, em grande medida, pelo aumento da população carcerária feminina, que nos últimos anos foi proporcionalmente maior do que a masculina. Isso passou a gerar um segundo problema, que é das crianças, porque as mulheres ainda são as principais responsáveis pelos cuidados com as crianças. E se passou a observar que muitas vezes as mães são presas, os filhos são entregues para abrigos, poder familiar é decretada a perda, essa mulher não sabe mais onde está esse filho, o filho colocado para adoção, enfim. Diante disso, se observou a necessidade de ter uma previsão legal que possibilitasse não só mulheres, mas homens também, que tenham filhos menores de 12 anos, sob seus cuidados, cumprir prisão domiciliar. Então, a lei é essa. Não é uma lei para beneficiar acusados. É a garantia de um direito da criança. É da criança. É proteção à criança. Exatamente. A ideia é essa dessa lei. É essa, exato. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar dessa lei. Eu me surpreendi
nesse momento com a decisão que favoreceu Adriana Anselmo. Por sinal, acho interessante a gente também trazer a informação que a Procuradoria-Geral da República entrou com um pedido junto ao STJ para reverter a decisão em liminar da magistrada que concedeu a prisão domiciliar. E eles pedem, inclusive, que esse pedido seja julgado numa sexta turma que é composta por 5 ministros e não por apenas uma pessoa, no caso da liminar, que foi apenas uma ministra. Então, no seu entender, um pedido como esse da Procuradoria da República pode reverter a decisão? Adriana Anselmo pode voltar para Bangu? É possível? Sim, tem essa chance, até porque, por dois motivos, aliás. Essa prisão domiciliar, a que ela está submetida agora, ela substitui uma prisão preventiva. Então, ela não está presa em razão das acusações. A prisão em razão das acusações vai ser lá na frente se ela for condenada. A prisão preventiva, que é antes do julgamento, ela se faz com fundamentos totalmente diversos. E a domiciliar substitui essa preventiva. Então, a todo tempo, ela tem risco de perder essa possibilidade da domiciliar e voltar, e depois de condenada, também. O que me causa uma certa curiosidade, assim, um espanto, é essa insistência das autoridades em dizer que ela não teria o direito a estar em prisão domiciliar, porque outras mulheres não têm. Não sei o fundamento do recurso da PGR, porque foi agora à tarde, não sei se é sob esse fundamento, mas quando ainda estava no estado do Rio, o Ministério Público Federal recorreu da decisão de primeira instância e o tribunal ratificou dizendo que não se podiam criar vãs expectativas das demais mulheres, ou seja, já que a gente não aplica a lei para ninguém, também não vão aplicar para ela, quando a lógica tinha que ser inverso. Aplicar para todas as mulheres presas. Bom, e é interessante que a ministra dos Direitos Humanos também teve uma reação pedindo que se aplique, então, a todas as mulheres que estão numa circunstância idêntica, né, com filhos menores de 12 anos e elas aguardando o julgamento, presas, reclusas. Mas tem uma outra questão, doutora Maíra, que se essa é uma lei de proteção à criança, para garantir à criança o convívio familiar, é todo um cuidado na preservação de um ser que está em desenvolvimento, desenvolvendo personalidade e tal, e que parece muito louvável. Mas entra também um questionamento, até que ponto o convívio de uma mãe, no caso essa Adriana Anselmo, e que notoriamente está até muito conhecido, vamos dizer, características de personalidade dela, como ela atuou assim, no desrespeito à lei e todas as acusações que acabaram resultando a prisão. As crianças estariam de fato protegidas no convívio com uma pessoa com essas características, ou uma referência tão negativa pode, ao contrário, prejudicar essas crianças com valores que seriam contrários a tudo aquilo que, do ponto de vista ético, se deve transmitir na educação. Cabe esse raciocínio? Olha, Maria Lídia, eu, de minha parte, não seria tão categórica em julgar a personalidade da Adriana Anselmo. Não a conheço, não estou acompanhando o processo, não vi nenhuma... Pelo que se sabe, pelo que já se tornou público e foi divulgado. O Estatuto da Criança e do Adolescente, o próprio Código de Processo Penal, com essas alterações do Marco Legal da Primeira Infância, eles procuram justamente fazer um raciocínio contrário a esse que a gente está debatendo aqui. Com a seguinte ideia: o fato do pai ou da mãe serem acusados de crime, sofrerem um processo criminal, isso não necessariamente vai fazer com que aquela criança esteja em risco. Porque também o outro lado existe. Existem muitos pais, muitas mães, muitos responsáveis, tidos como cidadãos de bem, no sentido de não ter um processo criminal, mas que colocam seus filhos numa situação de risco. Então, essa valoração moral não tem que caber ao judiciário fazer no processo criminal. Caberia a quem? Num caso de ter um processo em que se avaliasse, um processo específico da Vara de Infância e Juventude, para perda de poder familiar, colocação da criança em família substituta, sob guarda, tutela, ou no extremo da adoção, caberia nesse processo e tem um procedimento específico de avaliação psicológica, saber se está em risco ou não. O princípio que o Estatuto da Criança e do Adolescente coloca é: o preferível sempre são os pais. A regra é essa. A regra geral seria essa. Tem que ser provado o contrário, que aqueles pais colocam a criança ou adolescente em risco para que você tenha perda do poder familiar. Quer dizer, provado. A acusação criminal e mesmo o próprio cumprimento de pena não equivalem automaticamente a uma incapacidade de criação daqueles filhos. Certo. Bom, agora, doutora Maíra, ainda em relação assim, à perplexidade, aos questionamentos nas redes sociais, né, se fala muito disso, então há algumas condições para que a
Adriana Anselmo, que é mulher do ex-governador, que também está preso em Bangu, essa coisa toda, que ela não possa ter acesso à internet, a telefone, etc. Ela tem algumas restrições, mas eu vi que tem muita gente cobrando. Por que não puseram tornozeleira nela? Por que não houve exigências mais duras, como com outros que estão também aguardando julgamento e foram para prisão domiciliar? Tem explicação? Ou é privilégio? Eu não sei qual foi a explicação específica do caso dela, porque para cada caso em que a pessoa vai aguardar julgamento em liberdade, aliás, é bom a gente lembrar, né, pessoal, que aguardar julgamento em liberdade deveria ser a regra, sem restrição de tornozeleira eletrônica, sem escolta de polícia na porta, porque o próprio processo criminal, ele já é um ônus para o cidadão. Mas a cada caso concreto em que o juiz decide que a pessoa não vai precisar ficar reclusa enquanto aguarda o julgamento, ele vai avaliar se tem necessidade de comparecer em juízo ou sendo prisão domiciliar com polícia ou tornozeleira eletrônica. No caso dela, eu não sei qual foi a fundamentação. Eu agradeço muito sua entrevista, uma boa noite, muito obrigada. Eu que agradeço, boa noite. Gamberini. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Mais notícias em nossa edição das 10. Uma excelente noite para você, um ótimo fim de semana. Boa noite e até segunda. O cantor Ovelha comanda o musical do Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite.